Olá, pessoal. Como é que estão vocês? Terça-feira, 19 horas, mais uma vez aqui na live no meu canal do Futsal, do YouTube. Prazer em receber todos vocês, você professor, você treinador, você que gosta de acompanhar as minhas lives, gosta de entender um pouquinho mais sobre os conteúdos do futsal, você que é atleta, eu sempre faço questão de agradecer a presença de todos que vem ao longo desse tempo aí acompanhando aí os meus vídeos, os conteúdos que a gente vem postando todas as terças-feiras. Tá certo, gente? Muito obrigado, então, ao pessoal que me segue pelo Instagram, pelos grupos do Facebook e principalmente aqui pelo canal do YouTube, né? Porque é aqui que a gente tem essa ligação mais direta, essa relação mais direta, onde eu posso estar explicando a vocês conteúdos que envolvem a modalidade de futsal. Hoje, especialmente, eu vou falar de um conteúdo, de um assunto, que eu pouco venho me referindo, porque eu falo muito de questões táticas, técnicas do futsal do alto rendimento. Eu me dirijo muito a você, que é treinador, que trabalha com equipes da base, equipes de alto rendimento. Eu procuro atender até os pedidos. Eu recebo algumas solicitações, professor, pode falar desse tema na próxima terça, pode falar desse tema, eu já tenho uns 2, 3 temas aí preparados para que a gente possa estar estudando, analisando e aprendendo. E você é ouvinte que tem me acompanhado e tem solicitado, eu fico muito feliz com isso daí. Mas hoje eu vou me dirigir diretamente e mais especificamente a você, professor, aquele professor que trabalha com futsal na escola, futsal na iniciação, como trabalhar com essa criança na iniciação, quais são os principais requisitos, os principais cuidados que a gente tem que ter ao recebermos essa criança numa fase inicial, uma fase tão importante da vida esportiva dessa criança, que depois vai vir a se tornar um adolescente, um adulto. E é o que eu sempre falo, ser professor é uma função muito especial, né? Treinador também. Mas quando a gente recebe crianças e adolescentes, a gente, obviamente, quer trabalhar muitas questões técnicas e táticas para que se torne um atleta, de alto nível ou não. Mas nós temos que pensar também na formação dessa criança. Ao recebermos esse nosso aluno, esse nosso atleta tão jovem, na sua formação, alguns princípios básicos que nós devemos seguir, orientar, para que tudo dê certo na vida esportiva. Se essa criança não vir a se tornar um atleta, pelo menos ela vai ter uma fase inicial muito bem elaborada, muito bem pensada, muito bem orientada por você que é professor. Tá legal? Então, hoje eu não vou falar muito de rendimento, eu vou falar de uma fase muito especial da criança quando inicia o seu processo esportivo. Tá bom? Porém, gente, vou pedir a vocês desde já, olha, aproveita aí que você está me assistindo, que você está no canal, dá aquele joinha, compartilhe. E principalmente se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. A gente vem comentando, né? Eu, o pessoal que trabalha comigo lá na Dharma, o pessoal que me assessora, como está crescendo o número de inscritos, o número de seguidores, isso é muito bacana. Isso nos dá mais energia, mais motivação para continuar com esse projeto, contribuindo com esses conteúdos de alto valor do futsal. Tá legal, gente? Então, vai lá, ó. Se inscreva no canal, que isso é muito importante para que a gente dê mais ainda importância nesse projeto de futsal aí no YouTube. Tá legal? Quero agradecer também aos meus treinadores que estão inscritos, estão também semana a semana comigo na mentoria. Para quem não sabe, nós temos as lives todas as terças-feiras de futsal e temos também um grupo que está comigo na mentoria, um curso muito específico, muito voltado a você que é treinador, a você que quer aprender a como trabalhar a formação de uma equipe competitiva,
os sistemas ofensivos, os sistemas defensivos, tudo que envolve o projeto de se trabalhar com uma equipe competitiva. Estamos já na metade dessa mentoria, desse curso, e assim que terminar, nós lançaremos uma outra mentoria, oferecendo a você essa oportunidade também. Então, se você ainda não participou, paciência, que logo mais nós ofereceremos um novo curso, uma nova mentoria. Os vídeos que estão no canal do YouTube, é sempre bom avisá-los, né? Tem muitos vídeos aí já gravados que ficam à disposição de vocês das aulas de todas as terças-feiras. Inclusive os vídeos que são editados, os vídeos que eu seleciono. Porém, com o tempo, gente, esses vídeos eles vão sendo jogados para a comunidade. A comunidade são aqueles treinadores, aquelas pessoas que estão fazendo a mentoria comigo. Tá legal? Então, não repare se às vezes, eu quero ver um vídeo essa semana mesmo, um amigo, uma pessoa que está me seguindo, comentou, professor, eu queria ver aquele vídeo lá, que eu falei, olha, infelizmente já não está mais no canal do YouTube, ele está agora na minha comunidade, porque é um processo normal de YouTube, de mentoria, e a comunidade que é criada, tá? Mas, de qualquer maneira, vocês têm acesso a muito conteúdo já no meu canal do YouTube aí. Fiquem à vontade para entrar em contato, caso vocês queiram. É muito bacana quando eu recebo assim e-mails ou mensagens pedindo para que eu comente sobre algum assunto, sobre algum conteúdo. E devagarzinho eu vou atendendo a todos vocês. Tá legal, gente? Tudo bem? O tema de hoje, como eu falei, é um tema muito voltado para quem trabalha com a iniciação, trabalha com crianças que estão iniciando o processo lá na escolinha de futsal, ou você que trabalha nas escolas, e você trabalha com a modalidade de futsal também. Nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento motor da criança. Basicamente, são 4 fases: estimulação motora, a fase da aprendizagem motora, a fase da prática motora e da especialização motora. Hoje eu vou falar apenas de uma, para não ficar uma live muito cansativa. Eu vou falar da primeira fase, que é da estimulação motora, tá certo? E eu espero que vocês aproveitem bem e curtam muito esse conteúdo também. Bem, eu sou o professor Adolfo Cardoso Amorim. Muitos já me conhecem, eu sou professor docente da Universidade Estadual de Maringá. Tenho especialização, mestrado e doutorado, todos na área de futsal. E uma experiência muito grande na carreira de treinador. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nesse dia de hoje, nessa terça-feira, 19 horas, e sempre é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Tá bom, gente? Eu vou colocar, então, um material de apoio, que é um slide que eu preparei, são 3 slides apenas, para a gente seguir uma ideia lógica desse conteúdo de hoje. E aí eu vou conversando com vocês, vou falando muito da minha experiência, dos meus estudos, e vocês vão poder aprendendo junto comigo aí. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui o slide. Isso. Acho que está legal aí para vocês, né? Estão conseguindo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha imagem. Isso. Então vamos lá, gente. As fases do desenvolvimento motor da criança e depois que vai se tornar adolescente, né? E depois essa criança adolescente vem na vida adulta. Então todos nós passamos por essa fase, por essas fases, onde nós, professores, temos que ter um cuidado muito grande em como trabalhar com essa criança, como receber e conhecer todas as fases que essa criança vai transitando ao longo da sua vida. Eu vou usar o modelo aqui baseado, gente, no modelo desenvolvimentista, modelo do desenvolvimento motor do David Gallagher. É um autor que eu estudei bastante, eu usei inclusive na minha dissertação, e eu gosto muito da maneira que ele aborda essas fases.
Muito bem. Como eu já falei a vocês, são 4 fases: da estimulação motora, da aprendizagem motora, a fase da prática motora e a fase da especialização motora, que já entramos na fase adulta. Vou falar apenas da primeira fase e, posteriormente, em outras lives, falarei também sobre a aprendizagem motora, a prática motora e a especialização motora. Tudo bem? Então, vamos lá. A fase da estimulação motora, gente, para você que trabalha com essa idade, olha, crianças de 7 a 10 anos, que corresponde à primeira e quarta série do ensino fundamental. Você, professor, que trabalha com essa idade, tem dificuldades, sabe certinho como lidar, como interagir com essa criança? É isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, partindo da minha experiência, obviamente, e dos meus estudos também. Tá bom? Essa fase, ela é no sistema de ensino. Nessa fase, o sistema de ensino deverá ter um enfoque completamente aberto. E o que significa isso? Vou explicar para vocês. Essas fases têm como... Qual é o valor? Não é se joga melhor, se joga pior. A idade é o valor de referência. Toda criança nessa idade, ela tem o seu comportamento, a gente fala comportamento típico, né? O que é isso? Algumas crianças, vocês percebem que algumas crianças são mais adiantadas, outras são um pouco mais atrasadas para executarem as tarefas que você, professor, está passando para ela. Mas com o tempo, aquelas que são um pouco mais atrasadas, com o tempo elas vão se adaptando. Os pais ficam preocupados, aqueles pais que estão ali assistindo a sua aula, que estão percebendo, que percebem, né, que de repente o filho dela não é tão desenvolvido quanto o filho do amigo, quanto o outro amiguinho da turma. Não tem que ficar preocupado, porque cada criança tem o seu tempo. É isso que é o comportamento típico que a gente fala. É um processo normal. Algumas são mais atrasadas, outras são um pouco mais adiantadas. Tá? E esse enfoque, esse sistema completamente aberto, é o que significa? O professor não deve limitar, você, professor, não deve limitar, não deve restringir, não deve impor condições que fazem parte do modelo do jogo adulto. E, às vezes, essa é uma grande confusão que o professor faz. Quer exigir da criança, nessa idade, comportamento, desempenho, como se fosse um jogo adulto. Então, esse é um equívoco muito grande. A criança nessa idade, gente, ela não está preparada no aspecto motor, no aspecto cognitivo, no aspecto afetivo e até no aspecto social, onde que ela se relaciona com as crianças no seu ambiente ali de aula, no seu ambiente de escolinha. Como eu já disse, esse conteúdo é muito voltado para quem trabalha com esse público. Certo? Então, é um enfoque completamente aberto. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha lá, a criança não erra. Ela tem que interagir com o meio ambiente. Então, quando eu falo assim que a criança não erra, é que a resposta motora dela nessa fase, às vezes ela não está preparada para determinada tarefa que foi passada. Mas ela está dentro do seu, ela tem o seu comportamento típico. Ela pode estar um pouco atrasada. Então, o professor não pode ficar preocupado só no resultado final da atividade que ele está passando. Ele tem que estar atento, tem que estar muito ligado no desempenho da criança, no desenvolvimento da criança. Certo? Então, o professor tem que estar muito atento na instrução que ele passa para a criança e perceber a capacidade que a criança está tendo de desenvolver aquela tarefa. Por isso que é chamado completamente aberto, um sistema completamente aberto. O professor deve estar muito preocupado com as tarefas que ele vai passar para a criança. Esse é o principal. E deixa a criança se desenvolver, deixa a criança ir executando. Porque muitas vezes, gente, o erro não está no movimento que a criança executou. O erro está onde? Na instrução. O erro está no formato da atividade que está sendo passada.
Então, o professor tem que entender isso daí. Entender e compreender que é uma fase de desenvolvimento. Não é hora de você ficar criticando. Não faz isso, está errado, não faz aquilo. Muito pelo contrário. A atenção tem que ser total. Entendendo sempre que são crianças que têm comportamentos diferentes umas das outras. Tudo bem, gente? Então, a partir dos 7 anos, a gente fala do estágio proficiente, né? A gente comenta que a criança nessa idade, ela já está na condição de correr e chutar a bola, de calcular o espaço, a distância, a trajetória da bola. E aí vem os fundamentos. Eu acho que é uma idade muito própria para o ensinamento dos fundamentos técnicos. Através de jogos pré-esportivos, buscando sempre a inclusão, a participação da criança, fazendo com que a criança pegue gosto por esta prática esportiva. Muita cobrança nessa hora é um erro muito grande. Só vai afastar a criança. Então, assim, o passe, o chute, a condução, o drible, todos esses fundamentos técnicos, eles têm as suas técnicas de execução. É a hora de você corrigir o quê? O pé de apoio, a perna que vai executar o toque na bola, que vai conduzir a bola, que vai dominar a parte do corpo que vai dominar a bola. Então, são várias tarefinhas que você pode passar para a criança e instruí-la a maneira correta de fazer. Então, essas pequenas correções técnicas podem ser feitas agora na iniciação na base. Podem e devem ser feitas. Né? Então, a criança, nessa idade de 7 anos, 7, 8 anos, ela já está apta a responder a essas tarefas que você, professor, vai passar. Eu não sei se você tem o conhecimento, se você se preocupa com isso, né? Porque passar atividades de passe, de condução, de domínio, isso é fácil, isso tem em livros. Isso você encontra pelo YouTube, várias atividades para passe, para chute. Agora, eu acho que o mais importante é você saber corrigir essa criança no ato de executar esses fundamentos, que são aquelas técnicas que eu já comentei, né? Erguer a cabeça, às vezes é o pé de apoio, a perna que vai ter que fazer o toque na bola, o movimento de flexão, extensão. Então, é nesse momento que a criança está sem vício nenhum, uma idade muito boa. Então, é importante pensar nisso. Aí tem aquele passe mais curto, um passe mais longo. Então, é isso que o professor tem que se preocupar. Tem um aluno seu lá que não está fazendo correto, não consegue acertar, está com dificuldade. Então, mude a instrução. Altere a tarefa. Isso pode facilitar a execução do seu aluno. Não sei se vocês estão me entendendo. Não fique preocupado em ficar corrigindo a criança o tempo inteiro, dando bronca, chamando a atenção. Eu já falei, às vezes o problema está na tarefa, na instrução que está sendo dada. E aí que você, professor, nessa fase do sistema completamente aberto, você tem que pensar. É esse comportamento que você tem que ter. Tudo bem? Tem os passes na diagonal, os passes... Então, você pode criar vários tipos de jogos pré-esportivos. Pode e deve criar, para que estimule a criança a fazer isso. Estimular é a palavra correta, é uma palavra muito legal. Estimule. Faça com que ela participe. Então, a criança vai ter o estímulo se ela estiver realmente conseguindo cumprir a tarefa. Então, às vezes, é aquele exercício, aquela atividade que não está própria para aquela idade. Tá certo, gente? Então, não se preocupe com o resultado, e sim com o desempenho da criança. Essa fase é importantíssima nós pensarmos dessa maneira. E aí você vai alterando, né? Nós temos vários tipos de maneiras, de formas para executarmos esses fundamentos. Quanto mais a criança experimentar, quanto mais a criança executar esses fundamentos, com materiais diferentes,
né? Por que só com bola de futsal? Você pode alternar, inclusive, o material que vai ser utilizado. Aumenta a distância, diminui a distância, faz jogos de círculos, onde ela consegue entender um pouquinho, a compreender a noção do espaço e do tempo, para onde que ela tem que correr. Porque normalmente nessa idade, e vocês vão concordar comigo, para quem trabalha com essa idade de 7 a 10 anos, qual que é o normal? É a criança correr em função da bola. E fica aquele jogo muito tumultuado. Todo mundo correndo atrás da bola. Elas não têm muita noção tática de como se posicionar, para onde correr, quando correr. Então é importantíssimo você, professor, você, treinador, que trabalha com essa idade, compreender todas essas orientações. As crianças devem ser gradualmente introduzidas aos esportes com atividades motoras variadas. Perfeito, concordo perfeitamente. Quanto mais experiências em outras modalidades, com outros tipos de material, melhor. Melhor. Então, no próprio treino seu ali de futsal, na sua própria aula de futsal, você pode provocar isso, você pode estimular isso. Fazer atividades aonde ela trabalhe passe, condução, mas o objetivo final, às vezes, é fazer a cesta, pode ser com as mãos também, você vai desenvolver a noção de movimentação, de deslocamento. Por que não? Você pode usar a cesta de basquete, você pode usar a rede de voleibol para fazer passes altos, passes rasteiros, colocar obstáculos para que a criança vença esses obstáculos, e é importante que ela vença. Porque se você passa uma atividade para um grupo de crianças, metade consegue fazer, metade não consegue fazer, você não pode fechar os olhos e achar que está tudo certo. Aí eu volto a falar. A instrução, mude a tarefa. Altere a instrução que você está dando. Porque, como eu falei no início, cada criança tem o seu comportamento típico. Algumas conseguem fazer com mais facilidade, outras demoram um pouco mais. E é assim que você vai conseguindo trabalhar com um grupo de crianças que tem comportamentos diferentes, muito diferentes, em relação vou voltar a falar, ao comportamento motor, o cognitivo, o afetivo, e aí a parte social vai acontecendo de forma mais natural. Tá certo? É legal também nessa fase, por exemplo, atividade, você pode dividir a quadra. Volto a dizer, por que você vai trabalhar o jogo propriamente dito no modelo do jogo adulto? A criança, quanto mais contato com a bola, melhor. Uma atividade onde ela participe bastante. É isso que a gente tem que estar pensando o tempo inteiro. Então, jogos em linha, pode separar a quadra em quatro setores, fazer o jogo dos setores, jogo do 2 contra 1, do 3 contra 2, jogo com golzinhos, espaços reduzidos, onde ela vai ter mais participação, ela vai ser mais exigida, e as tarefas vão sendo cumpridas. Você vai mudando a complexidade da tarefa, do exercício, da atividade que você está passando. Essa fase é ótima para isso daí. Atividades com... Então, a criança, às vezes, você vai passar um aquecimento lá na sua aula, então faça um jogo de voleibol, um jogo de handebol. E é uma idade assim, agora eu vou falar mais para você que trabalha com treinamento nessa idade, né? Ou você que é pai, você que tem aí crianças na sua família que praticam esporte. Não é uma idade de você ficar obrigando a ela fazer determinado esporte. Essas fases que eu estou falando para vocês, elas servem para todas as modalidades esportivas. E, obviamente, para o futsal também. Esse modelo serve tanto para o futsal quanto para as outras modalidades. Mas, assim, às vezes a criança ela quer participar de uma outra atividade na escola, de uma outra modalidade, não tem problema algum. Porque as mesmas habilidades motoras que são exigidas no futsal são diferentes do voleibol, do basquetebol. Então, quanto mais
experiência a criança nessa idade tiver, mais habilidades motoras ela vai adquirir. Ela vai se desenvolver melhor. Tem vários e vários casos de atletas hoje renomados que chegaram no alto nível, que são famosos, que eles relatam. Eu não vou citar nomes aqui, mas que a iniciação deles, eles tiveram várias experiências esportivas. Normalmente começa no futebol, no futsal, né? E hoje parece que é assim uma regra. Vai no futsal, por quê? Porque é espaço reduzido. É só a gente observar os treinamentos de futebol hoje das categorias de base. O que os professores fazem? São aqueles campos grandes, onde a criança vai pegar na bola uma vez e depois não sabe quando? Não, eles dividem o campo, espaços reduzidos. E o futsal pode ser a mesma coisa também. Tem muitos jogos, muitas atividades que você pode trabalhar com esse pensamento de participação. Pode trabalhar com a cesta do basquete para fazer o jogo do cabeceio, pode trabalhar com golzinhos pequenos, pode trabalhar com o jogo de passe com a mão e no final fazer o chute. Tem uma variedade de atividades, de tarefas que você pode e deve passar para crianças nessa fase de primeira a quarta série, 7, 8, 9 e 10 anos. Pensem nisso. Tá bom, gente? Trabalhar jogos, né, que provoquem essas variações de corrida, que provoquem diferentes mudanças no padrão de movimentação da criança. Isso é importante falar. Nos padrões de movimentações. Correr para frente, correr para o lado, correr para trás. Trabalhar a questão da lateralidade, a noção de espaço, de tempo. Às vezes a gente trabalha com jogadores já na idade adulta, na idade sub-20, com muitos problemas em todas essas questões que eu estou falando. Problema de coordenação motora, problema de corre na hora errada, no tempo errado, né? Comportamentos que podem e devem ser ensinados justamente nessa fase. Tudo bem? O importante falando ainda dessa fase do sistema completamente aberto, o importante é o foco no processo e não no produto final, como eu já falei no início, estou repetindo aqui. Não ficar preocupado só com o resultado final. Aliás, quase nada com o resultado final. É no processo. É no desenvolvimento gradual da criança. Em realizar e cumprir as tarefas. Então, pensem nisso sempre. Você que trabalha com a base, você que trabalha em escolas, fique atento sempre a essas informações que eu estou passando para você. Dessa maneira, com certeza você estará contribuindo para a formação integral dessa criança, desse adolescente, e depois desse adulto. E ele vai lembrar de você. Puxa, eu tive uma iniciação, uma base muito boa. Não cheguei a me tornar um atleta de alto rendimento, de alto nível. Mas eu tive uma formação muito boa. E essa pessoa vai fazer esporte para o resto da vida. Se ela tiver uma iniciação boa, bem orientada, por um bom profissional, com certeza vai chegar um momento que toda criança, ou quase toda, a gente não pode dar tanta certeza assim, mas ela tem o sonho de se tornar um atleta, ela tem os seus ídolos, mas vai chegar um momento que ela vai entender que não vai dar, mas ela vai continuar praticando o esporte, às vezes não o futsal, às vezes ela vai para outra modalidade. Isso é muito comum que aconteça. Mas eu acho que o papel do professor nessa idade, o principal papel é entender, compreender as fases de transições, a evolução dessa criança. Você que já trabalha com futsal há muito tempo, vou te fazer uma pergunta. Não teve aquele atleta que trabalhou com você, que iniciou com você, era excelente, fazia tudo muito bem, se destacava, mas chegou numa certa fase da vida, num certo estágio, que parou, desanimou. Eu tenho muitos exemplos assim. O atleta foi campeão em várias categorias,
todo mundo achava que ia ser um excelente atleta no alto rendimento, mas não se concretizou. E o inverso também. Aquela criança que não se destacava muito, não era a primeira a terminar as tarefas, não fazia de imediato tudo que se pedia, mas foi obedecendo toda essa questão da formação, da transição, de entender que cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu momento, e ela foi indo, foi passando de categoria, foi passando de fase, e daqui a pouco você vê que não, essa criança que não se destacava muito, que não foi campeão nas categorias, mas se tornou um atleta em alto nível. Se destacou, quantos e quantos casos assim também. Então, pensem nisso. Essa é a minha mensagem de hoje, esse é o nosso conteúdo de hoje. Falei apenas de uma fase para vocês, a fase da estimulação motora, de 7 a 10 anos. Então, quem trabalha com essa idade é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre falo assim, trabalhar com equipes de alto nível competitivas é uma cobrança muito grande, né? É pelo resultado, pelo desempenho o tempo inteiro. Ser campeão, ser campeão, ser campeão. Claro, chega uma fase que a cobrança vem mesmo, né? Mas não é nesta fase da estimulação motora, aqui é muito pelo contrário. Tá bom, gente? Foco é no desempenho, é no processo, desculpa, o foco é no processo, não no resultado final. Pensem assim que vocês vão ver que vai dar resultado, vai dar resultado. Agradeço muito a presença de todos vocês. Peço mais uma vez, quem ainda não deu um joinha, quem não compartilhou, quem não está inscrito no canal, por favor, não perca tempo. Nas próximas lives, mais para frente, falarei da segunda fase, falarei da terceira, da quarta fase, até chegarmos na fase da especialização. Tem a fase da prática motora, fase da especialização. Todas essas fases são importantes demais. Importantes demais. Mas todas têm que seguir o seu momento, todas têm que seguir o procedimento conforme a idade, conforme o comportamento de cada criança, de cada adolescente. Grande abraço, gente. Uma ótima semana para vocês. Muito obrigado por quem está aqui ao vivo comigo. Se você não pôde agora, terça-feira, nesse horário, depois essa aula estará à disposição de vocês lá no meu canal de futsal do YouTube. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Muito obrigado.